Dando agora continuidade aos versículos 31 e 49 do capítulo 2 de Daniel. Estavas olhando ao rei, e eis aqui uma grande estátua, até que uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e barro. A revelação do sonho, a grande estátua. A estátua representa uma linha profética de reinos humanos, do tempo de Nabucodonosor até aos últimos dias da história da humanidade. Cada parte da estátua é um reino mundial dominante, com um padrão decrescente de valor, mas crescente em brutalidade. A estátua tem a cabeça constituída por ouro, que representa o reino da Babilónia, com as características de glória e soberania absoluta. O peito e os braços, feito de prata, representam o reino Medo-Persa, que é um reino dividido, que são os dois braços e as leis. O ventre e as coxas, representado por bronze, que é o reino da Grécia, com as suas características, o intelecto, a cultura e a força. As pernas da estátua, feitas de ferro, que representam o reino de Roma, com as características de violência e o domínio de ferro. E os pés da estátua e os dedos, que são constituídos de ferro com barro, que é um reino dividido, que é o reino de hoje, que é um reino de mistura de força e fragilidade. Os pés da estátua é exatamente onde estamos hoje. Os pés em parte de ferro, em parte de barro, no versículo 33. Vivemos nos pés da estátua. Isto fala do tempo do fim, que é uma mistura de governos fortes e fracos, coalizões instáveis, alianças políticas, uniões baseadas em interesses, um mundo em declínio moral e espiritual, ainda com aparência de força económica e tecnológica. Qual é a chave profética? A estátua está em pé, mas já trincada. Os dedos simbolizam 10 reis ou alianças mundiais do tempo do fim. Leia Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. O sistema que está de pé não foi feito para durar. Está a ser preservado apenas até que a pedra, que é Jesus Cristo, venha. A pedra é o reino inabalável de Deus. Foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e feriu a estátua nos pés. Versículo 34. A pedra é uma figura de Cristo, o Rei que virá em glória para destruir os reinos dos homens. Versículo 44. Não se misturar com a estátua, mas substituí-la. Inaugurar o reino eterno, inabalável e invencível. Cristo não se junta ao sistema, ele vem para quebrá-lo. O reino de Deus não é um aperfeiçoamento dos reinos humanos, é o fim deles. A ordem da destruição do juízo de Deus. Foram juntamente despedaçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Versículo 35. A pedra atinge os pés, mas toda a estátua colapsa junto. Isso revela que os sistemas humanos são interdependentes. Quando Deus toca o fundamento, todo o edifício político, religioso e cultural do mundo cairá. Nada permanecerá, nem o ouro da Babilónia, nem o intelecto grego, nem o poder de Roma, somente a pedra ficará. A pedra torna-se um monte, que é o governo de Cristo. A pedra se tornou um grande monte e encheu toda a terra, ainda no versículo 35. Este é o momento glorioso do reino milenar de Cristo. Leia Apocalipse 20. A pedra que destruiu os reinos torna-se um monte, que é um símbolo de governo, autoridade e glória. Revelação da palavra.
O reino de Deus não será limitado a Jerusalém. Ele governará sobre toda a terra. Ele começa invisível, cortado sem mãos, mas cresce até encher o mundo. A profecia é então explicada a Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. Versículo 38. Daniel honra o rei, mas revela que o seu domínio tem data de validade. O reino da Babilônia seria sucedido e o trono de Deus jamais. A mistura do ferro com o barro, que é um sistema híbrido do fim. Agora, dos versículos 41 ao versículo 43. Então, primeiro, o ferro, que representa o controle tecnológico, e o barro, que representa a humanidade. O ferro é a força, a rigidez, a opressão e a tecnologia. O barro representa o homem, a natureza frágil e emocional do ser humano. A mistura aponta para um projeto híbrido de governo, uma união forçada entre sistemas tecnológicos de controle e a fragilidade humana. Em segundo, a mistura não é natural, o que nos transmite uma ideia de transhumanismo, vigilância e engenharia social. Aqui, misturar-se-ão mediante alianças humanas. Isto aponta para alianças forçadas, experimentos de fusão entre o que é natural e artificial. Já vemos isto a acontecer diante dos nossos olhos. O transhumanismo, que é a união do homem com a máquina, através dos microchips, da inteligência artificial e dos implantes neurais. O controle digital. Temos as moedas digitais, o sistema de crédito social e a vigilância global. A unificação religiosa e política através da ONU, da WEF, a nova ordem mundial, o ecumenismo e o globalismo. Isto representa a tentativa de criar um único sistema híbrido misturando o ferro, que é a máquina, o Estado, o algoritmo, com o barro, que é o homem, a alma e a vontade, algo antinatural e instável. E terceiro, o sistema do Anticristo será esse reino que é dividido, que terá uma aparência de força, tecnologia, poder militar, mas será internamente dividido. Haverá caos interno, conflitos, insatisfação popular e colapsos políticos. Este sistema precisará de uma figura messiânica, que é o Anticristo, para tentar unir tudo. Daniel viu este sistema antes que ele se manifestasse, um império global frágil, disfarçado de forte. A estátua do sonho de Nabucodonosor terminava com os pés feitos de ferro e barro, portanto, dois materiais que não se misturam: força e fragilidade, tecnologia e humanidade. Vejamos agora a aplicação escatológica. Este texto aponta para a derrota final do sistema mundano e o retorno glorioso de Cristo. A estátua representa a ordem mundial que se opõe a Deus e ao seu povo. Os pés de ferro e barro simbolizam um mundo dividido nos últimos tempos, com governos instáveis, alianças frágeis e sistemas corruptos. A pedra, que é Cristo, virá no auge da fragilidade deste sistema e destruirá os reinos da terra para estabelecer o reino eterno. Isto confirma a esperança da Igreja fiel, que deve se preparar para resistir e ser parte do reino que virá. O mundo está a caminhar sobre os pés de barro, mas uma pedra está a vir, e ela não será impedida. Ela derrubará o orgulho das nações e erguerá um reino que jamais passará. Aplicação profética. Estamos a viver os dias dos pés da estátua. O ferro, o Big Tech, o globalismo, a inteligência artificial. E o barro, que é a humanidade quebrada, as identidades fluídas e as emoções frágeis.
e que estão a tentar coexistir. Nada disto se sustentará. A pedra, que é Cristo, virá e destruirá este sistema híbrido. Estamos a viver o tempo da mistura, o homem, que está a ser programado para ser máquina, e o sistema, que quer chamar isto de progresso. O versículo-chave do capítulo 2 de Daniel é o versículo 44, onde diz: O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este é o ponto culminante do capítulo. Não será passado a outro povo, consumirá todos os outros reinos, permanecerá para sempre. É o reino que João viu em Apocalipse. É o reino que virá com justiça e espada e será estabelecido na terra literalmente. Revelação profética para você hoje. Filha, filho, eu estou-te despertando para não se iludir com os materiais da estátua. Muitos ainda estão deslumbrados com o ouro da Babilônia, com a prata da cultura ou com o ferro das estruturas humanas. Mas eu te chamei para olhar para a pedra. Está vindo o tempo em que derrubarei tudo o que foi construído sem mim. Guarda o teu coração, alinha a tua vida, porque o meu reino virá e não haverá outro depois dele. Faça agora esta oração profética. Senhor, abre os meus olhos para discernir os tempos, que eu não me curve diante da estátua moderna dos impérios humanos, que eu esteja firmado na rocha e não no sistema. Reina em mim. Vem, Reino eterno. Tua pedra é o meu alicerce. Em nome de Jesus Cristo. Amém.